Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar mais um dia de continuidade na nossa leitura anual, agora no capítulo 7 do livro de Levítico. Então vamos lá. Do mesmo modo, essa é a lei da oferta pela transgressão, é coisa santíssima. No lugar onde eles matam a oferta queimada, eles matarão a oferta pela transgressão, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. E dela oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a entranha, e os dois rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre os lombos, o redanho que está sobre o fígado com os rins, se tirará. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em oferta feita pelo fogo ao Senhor. Isto é, uma oferta pela transgressão. E todo homem entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima. Como oferta pelo pecado, assim será a oferta pela transgressão. Há uma só lei para elas. O sacerdote que fizer expiação a terá. O sacerdote que oferecer a oferta queimada de algum homem, este sacerdote terá a pele de oferta queimada que ele oferecer. E toda oferta de alimentos que assar no forno, tudo que se preparar na frigideira e na panela, será do sacerdote que oferece. E toda oferta de alimento misturada com óleo ou seca será de todos os filhos de Arão, assim como um de outro. Essa é a lei do sacrifício para as ofertas de paz que ele oferecerá ao Senhor. Se ele oferecer por ação de graças, então o sacrifício de ação de graças, ele oferecerá bolos ázimos misturados com óleo, e os coscorões ázimos ungidos com óleo, e os bolos misturados com óleo de farinha fina, fritos. Além dos bolos, ele oferecerá como oferta de pão levedado, como sacrifício de ação de graça das suas ofertas de paz. E toda oblação ele oferecerá por uma oferta alçada ao Senhor, e será do sacerdote para que espargir o sangue das ofertas de paz. E a carne do sacrifício das suas ofertas de paz por ação de graças, conforme no mesmo dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Mas o sacrifício da sua oferta por um voto ou por uma oferta voluntária se comerá no mesmo dia que oferecer o seu sacrifício, e no dia seguinte que restar também se comerá. Mas se o restante da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma carne do seu sacrifício nas ofertas de paz se comer no terceiro dia, não será aceito, nem será imputado ao que ofertou. Será uma abominação, e a alma que comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa impura não será comida, será queimada com fogo. E quanto à carne, todo aquele que estiver limpo pode comer dela. Mas a alma do que comer a carne do sacrifício das ofertas de paz pertence ao Senhor. Tendo ela sobre si impureza, aquela alma será extirpada do seu povo. Além disso, a alma que tocar em alguma coisa impura, como impureza de homem ou qualquer animal impuro, ou qualquer coisa abominável impura, e comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertence ao Senhor, aquela alma será extirpada do seu povo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem ovelha, nem cabra, e a gordura do animal que morre por si, e a gordura do que é dilacerado por animais poderá ser utilizada em qualquer outro uso, mas de nenhuma maneira a comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal oferecido por homens ao Senhor em ofertas feitas por fogo, essa alma será cortada do seu povo. E também nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de animal, em qualquer das vossas habitações. Toda alma que comer qualquer tipo de sangue, essa alma será cortada do seu povo. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aquele que ofereceu seu sacrifício das ofertas de paz ao Senhor, trará a sua oblação ao Senhor do seu sacrifício das ofertas de paz. Suas próprias mãos trarão as ofertas do Senhor feitas por fogo, e a gordura com peito ele trará, para que o peito possa ser movido por uma oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar,
Porém, o peito será de Arão e de seus filhos. E espada à direita dareis ao sacerdote por oferta alçada do sacrifício de vossas ofertas de paz. Aquele que entre os filhos de Arão oferecer o sangue das ofertas de paz e a gordura, esse terá a espada direita por sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada eu tomei dos filhos de Israel, do seu sacrifício das ofertas de paz, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por estatuto eterno entre os filhos de Israel. Esta é a porção da unção de Arão e da unção dos seus filhos, das ofertas do Senhor feitas por fogo, no dia que ele os apresentou para ministrar ao Senhor no ofício do sacerdócio. No ofício do sacerdócio, que o Senhor ordenou que lhes desse entre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu por estatuto eterno, através de suas gerações. Esta é a lei da oferta queimada e da oferta de alimentos, e da oferta pelo pecado, e da oferta pela transgressão, e da oferta das consagrações e do sacrifício das ofertas de paz. Que o Senhor ordenou a Moisés do monte Sinai no dia em que ele ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas oblações ao Senhor no deserto de Sinai. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele, e suas vestes, e o óleo da unção, e um novilho por oferta pelo pecado, os 2 carneiros e um cesto de pães ázimos. Reúne toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés fez com que, como o Senhor lhe ordenou, e a assembleia foi reunida à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés disse à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés trouxe Arão e seus filhos e os lavou com água. Eles vestiam a túnica, cingiu com o cinto e vestiu-lhe o manto. Colocou o éfode sobre ele e cingiu com todo o cinto de tecido do éfode e o ajustou nele. E ele pôs o peitoral e também colocou no peitoral o urim e o tumim. E pôs a mitra sobre sua cabeça e também sobre a mitra na sua parte frontal. Ele pôs a lâmina de ouro, a coroa santa, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o santificou. E ele aspergiu 7 vezes o altar e ungiu o altar com todos os seus vasos, como também a pia e o seu pé para santificá-los. E ele derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. E Moisés trouxe os filhos de Arão e colocou túnica sobre eles e cingiu-os com cinto. Ele colocou neles gorros, como o Senhor ordenou a Moisés. Ele trouxe o novilho por oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho pela oferta do pecado, e o matou. E Moisés tomou sangue, o pôs sobre os chifres do altar, em redor do seu dedo, e purificou o altar, depois derramou sangue na base do altar e o santificou para fazer reconciliação sobre ele. E ele tomou toda a gordura que estava na entranha e o redanho sobre o fígado e dos 2 rins, e a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho e o seu couro, e a sua carne e o seu esterco ele queimou com fogo, fora do acampamento, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o seu carneiro da sua oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E ele o matou, e Moisés aspergiu sangue sobre o altar e ao redor. E ele cortou o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. E ele lavou a entranha e as pernas com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era um sacrifício queimado de cheiro suave, e uma oferta feita por fogo ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe outro carneiro, e o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e ele o matou. E Moisés tomou o seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar de sua mão direita, e sobre o dedo grande do seu pé direito. E ele trouxe os filhos de Arão, e Moisés pôs o sangue sobre a ponta da orelha direita dele, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedo grande do pé direito. E Moisés aspergiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que estava na entranha do redanho sobre o fígado e os 2 rins, e a sua gordura e a espada à direita. E o cesto dos pães ázimos que estavam diante do Senhor, ele tomou um bolo ázimo e um bolo de pão azeitado, uma obreia,
e os pôs sobre a gordura e sobre a espada direita. E tudo isso que ele pôs nas mãos dos filhos de Arão, ele pôs nas mãos do filho de Arão e sobre as mãos dos seus filhos, e os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Moisés tomou-os das mãos e os queimou no altar, sobre a oferta queimada. Essas foram as consagrações por cheiro suave, isto é, uma oferta feita por fogo ao Senhor. E Moisés tomou o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi, pois, a parte de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e aspergiu sobre Arão, e sobre suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes dos seus filhos com ele. E santificou a Arão e suas vestes, e os seus filhos, e as vestes dos seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Cozei a carne na porta do tabernáculo da congregação, e ali a comerá com pão que está no cesto das consagrações, como eu ordenei, dizendo a Arão e seus filhos a comerão. E o que restar da carne e do pão queimareis com fogo, e não saireis da porta do tabernáculo da congregação por 7 dias, até que se cumpra os dias da vossa consagração. Por 7 dias ele vos consagrará, como se fez esse dia. Assim o Senhor ordenou que fizesse para fazer expiação por vós. Portanto, ficareis à porta do tabernáculo da congregação dia e noite por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. E aconteceu que o 8º dia Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel, e ele disse a Arão: Toma um novilho por oferta pelo pecado e um carneiro por oferta queimada sem defeito, e oferece-os perante o Senhor. E aos filhos de Israel falará, dizendo: Tomai um cabrito entre as cabras por uma oferta pelo pecado, um novilho e um cordeiro, ambos de um ano sem defeito por oferta queimada. E também um novilho e um carneiro por ofertas de paz para sacrificar perante o Senhor, e uma oferta de alimentos misturado com óleo, porque hoje o Senhor vos aparecerá. E eles trouxeram o que ordenara Moisés diante do tabernáculo da congregação. E chegou-se toda a congregação e ficou em pé perante o Senhor. E disse Moisés: Essa é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: Vai até o altar, oferece a sua oferta pelo pecado, tua oferta queimada, e faz a expiação por ti mesmo e pelo povo, e oferece a oferta do povo, e faz a expiação por eles, como ordenou o Senhor. Por isso Arão foi ao altar e matou o novilho da oferta pelo pecado, que era para si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue, e o pôs sobre os chifres do altar, e derramou sangue sobre a base do altar. Mas a gordura, os rins e o redanho sobre o fígado pela oferta do pecado, ele queimou sobre o altar, como o Senhor ordenou a Moisés. E a carne e o couro ele queimou com fogo fora do acampamento. E ele matou a oferta queimada, e os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue que ele aspergiu sobre o altar ao redor. E eles lhe apresentaram a oferta queimada com seus pedaços, a cabeça, e ele queimou sobre os altares. E ele lavou a entranha, as pernas, e as queimou sobre a oferta queimada no altar. Ele trouxe a oferta do povo, e tomou o bode, que era a oferta do pecado pelo povo, e o matou, e ofereceu pelo pecado como o primeiro. E ele trouxe a oferta queimada, e ofereceu de acordo com o costume. E trouxe a oferta de alimentos, e dela tomou um punhado, e a queimou sobre o altar ao lado do sacrifício queimado da manhã. Ele também matou o novilho e o carneiro por sacrifício das ofertas de paz, que era pelo povo. E os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue que espargiu sobre o altar e ao redor. E a gordura do novilho, do carneiro e a cauda, e o que cobre a entranha, os rins e o redanho sobre o fígado. E eles colocaram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. E os peitos da espada direita de Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenou. E Arão levantou suas mãos em direção ao povo e os abençoou. Desceu depois de ter oferecido a oferta pelo pecado e a oferta queimada e a oferta de paz. E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação e saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo.
saiu um fogo de diante do Senhor e consumiu sobre o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou e caiu sobre as suas faces. Amém. Glória a Deus. Então encerramos aqui mais um dia de leitura. Obrigado por você ter vindo até aqui, ter chegado até aqui. Peço mais uma vez encarecidamente, compartilhe o nosso conteúdo. Clica aí no joinha, né, para dar um incentivo para a gente aí também. E também se inscreva no canal, você que não é inscrito, né, esteja aí acompanhando a nossa leitura bíblica. E também vamos estar compartilhando aí um pouquinho mais sobre os bastidores do ministério, as viagens, o que acontece nas estradas, né? A gente que está de maneira itinerante aí, servindo o Senhor. E nós somos muito gratos, né, pelo seu apoio, sua ajuda aí. E mais uma vez, obrigado e até amanhã na nossa próxima leitura.